E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não está inscrito no canal, espero que você goste desse conteúdo aqui, que aprenda um pouquinho mais, porque é exatamente aqui, nesse canal, no Como Tocar Violino, que você aprende tudo, absolutamente tudo que você precisa, não só para tocar esse cara aqui, mas sim para dominar o violino, porque tocar de qualquer jeito um monte de gente toca. Agora, dominar o violino é outra questão. E é isso que eu vou te ensinar aqui. Por isso mesmo que o assunto de hoje é uma questão um pouco técnica, mas também de um pouco de preparo até psicológico, corporal e tal, que é sobre a bendita da respiração. Bora falar um pouquinho sobre isso? E, só para não deixar de falar sobre isso, se você quer me ver presencialmente, tocando, conversando, interagindo, inclusive você pode pedir músicas presencialmente, de verdade, assim, ó, real, no mundo real, em São Paulo, no dia 20 de outubro. Vou deixar aqui, ó, o linkzinho embaixo para você poder garantir o seu ingresso e viver essa noite mágica comigo lá em São Paulo, beleza? Bora lá! Então vamos falar sobre a respiração. E muita gente pode estar olhando assim, falando, mas Arthur, a gente toca violino. Violino não precisa respirar, né? Não precisa do ar necessariamente, né? Não é um trompete, não é um sax, né? Não é uma flauta, né? Que a gente tem que soprar, né? No violino a gente toca e não precisa do ar necessariamente para produzir o som. Correto, você está coberto de razão. Mas a respiração é muito mais do que só para produzir o ar que vai movimentar esses instrumentos que eu falei, né? É muito mais do que isso. Porque a respiração está ligada, literalmente assim, ó, 100% ligada a algumas coisas no seu corpo. Primeiro, ao relaxamento, né? Quem nunca ouviu aquelas técnicas de respiração, é quando você está muito estressado, muito nervoso, muito ansioso, que tem as técnicas de respiração para você acalmar, né? Então, tá vendo que é uma coisa a mais, que com certeza tem toda a ligação aí com o violino também, porque às vezes você vai se apresentar de repente, e aí a parte da respiração pode inclusive te ajudar a tocar menos nervoso, menos nervosa numa apresentação, ou vai tocar, sei lá, vai tocar para sua família, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu namorado, para sua namorada, para sua esposa, para o seu filho, né? E é normal ficar nervoso, a gente fica nervoso, porque estudando é uma coisa, né? Quando a gente está ali dentro do quarto, sozinho, tocando, sai tudo maravilhoso. Agora, quando a gente vai tocar para outra pessoa, aparecem fenômenos que você nunca vivenciou, como por exemplo aquele arco do tremelique, né? Que você vai tocar um negócio assim, né? Então, isso inclusive teve um aluno meu que mandou esses dias, falou: professor, meu Deus, fui tocar a primeira vez lá na igreja dele, né? E aí ele falou, cara, fui tocar a primeira vez, tinha estudado, tava tudo certo, já tava com, assim, sabia as dificuldades que ia ter de técnica, qual era o lugar mais difícil da música e tudo mais. O que eu só não sabia é que meu som ia ficar horrível, porque eu comecei a tremer e quanto mais eu tremia ainda. E é normal, quando você fica nervoso, você só fica mais nervoso ainda, porque você começa a sentir que tá nervoso, nervosa, né? E nervoso que eu falo não é de bravo, né? Nervoso de nervosismo, né? E aí você começa a sentir que tá assim, e aí fica pior ainda, porque você sente que tá nervoso, e aí você sentindo isso fica se pressionando mais, e aí fica mais nervoso ainda, a ponto... Tem gente, cara, sem brincadeira, tem gente que vai tocar, assim, presencialmente, na frente de alguém e tal, não tô nem falando de uma apresentação, só de tocar para outra pessoa. Tem gente que vai tocar para outra pessoa, cara, assim, e congela, literalmente, sabe assim, tá no meio do negócio e parou, porque realmente travou, sabe, deu tela azul, aquela tela azul, né, de antigamente, lembra disso, né, pã. Então, tem gente que acontece isso, vai lá tocar e trava realmente. A respiração também ajuda nisso, mas não só nisso. E você vai ver que a gente vai falar também sobre essa parte da respiração para se acalmar, mas também de umas questões muito importantes musicais com a respiração ligada ao violino, que não é para produzir o som, mas tem total sentido musical. Para isso, peguei o violino aqui para poder demonstrar algumas coisas, né? Inclusive, eu lembro, cara, quando eu estava na faculdade, ainda na USP, isso em 2013,
sei lá, por aí mais ou menos, tinha um professor de violoncelo que era professor, ele era um polonês lá, tal, chama Tritinsky. Demorei tipo um semestre só pra aprender a falar o nome dele. Isso é o sobrenome, né? Obviamente. Nem lembro o nome dele não, viu? Mas assim, se você toca violoncelo, se você conhece, descreve aí depois o nome dele aí que eu não lembro não. E, e aí ele era professor de violoncelo na faculdade, eu não era aluno de violoncelo, mas eu fazia música de câmara. O que é música de câmara? É quando você junta alguns alunos, normalmente para quem é de cordas, né, faz um quarteto de cordas, e aí nesse quarteto de cordas você faz aula em grupo, né? Você pega um quarteto de cordas específico, lá sei lá, de Mozart, de Haydn, de Beethoven e tal, os quatro estudam junto e faz música de câmara, faz música juntos, né? Um quarteto de cordas tocando junto. E aí na aula o professor corrige. Então ele dá várias ideias técnicas, mas também musicais, de frases e tudo mais, tal. E aí, esse professor especificamente, cara, ele falava meio mal, assim, português, né? Ele é polonês, tem nada a ver com português, então ele falava, a pronúncia não era muito boa, mas, assim, aí ele falou, um dia, pelo que eu entendi, né, nesse dia, a gente tava tocando, fazendo a aula, ele falou assim, quem respirar no meio ganha, aí ele caçou assim no bolso, achou uma moeda, falou, ganha R$ 1. E era isso, porque a gente estava tocando e não estava respirando, sabe? Óbvio que estava respirando, porque senão a gente morria, né? Mas não estava respirando musicalmente, não estava dando uma respiração, um intervalo entre uma frase e outra. Sabe quando você vai tocar um negócio, por exemplo, assim, né? Ó. Sabe? Tem respirações no meio para que vai inclusive ajudar musicalmente e vai ajudar corporalmente para encaixar. Sabe quando você vai começar, por exemplo, ó. Sabe? Respirou antes, ó. E aí começa, sabe? Isso prepara o seu corpo para começar. E no meio também, por exemplo, essa respiração é musical, porque ela faz com que você, primeiro, encaixe melhor no ritmo de como uma forma mais orgânica, né? Que tem essa respiração mesmo no próprio ritmo, né? Pam, 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 pam. Igual se a gente estivesse cantando, mesma coisa, sabe? Não dá pra cantar uma música inteira sem respirar. Então a mesma coisa no violino. Quando a gente toca um instrumento, a gente precisa trazer pro instrumento o mesmo que seria como se fosse a voz cantando. Por isso que é muito importante a respiração, mesmo no violino que não precisa de ar. Então, porque se você não respira, fica um negócio assim, ó. Sabe, fica desesperado, fica afobado. Óbvio que dá pra tocar certo, sem precisar da respiração, até dá, se você pensar muito e tal, né, e tal, ligar o metrônomo assim dá. Mas a respiração ajuda muito nesse controle musical, sabe, de construir uma frase, construir uma coisa e recomeçar agora, sabe? Então você começa uma música, né, por exemplo, sei lá, eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida vou te amar. Sabe, tem a respiração no meio, é natural, né? Ninguém canta assim, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. Você precisa respirar em algum lugar. Então, assim, as frases musicais são construídas de acordo com a nossa capacidade de respiração, né? Você vê que nunca vai existir uma frase tão longa para você não conseguir respirar no meio, né? Então, se existir é porque vai ser um trecho muito ruim de cantar. Então, a mesma coisa vale musicalmente. Nunca vai ter uma frase tão longa para não se pensar na respiração. Então, você tem que sempre conectar através da respiração. Por exemplo, a gente pode até pensar, sabe? Tem uma música que ela é quase inteirona, assim, uma coisa só. Que é essa música que é Jesus, Alegria dos Homens, né? Já ouviu, né? Mas você vê que não é só uma sequência de um monte de notas. Não é assim, ba la 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 la. Não é isso. É construir uma frase musical.
Tararararirari. Começa uma segunda frase. Sabe? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Não é tocar violino, não é só notas e ritmo. Não é só isso. É construir uma música, né? Então, para construir essa música, a respiração é muito importante. Então, sempre que for tocar, lembra disso. Fala, eu preciso respirar. Porque se eu não respirar, não ganho R$1. Mas não, brincadeira. Mas assim, é muito importante a respiração também nesse aspecto musical. Beleza? Inclusive, na preparação para se tocar alguma coisa, eu sempre falo isso com os meus alunos. A importância da respiração na preparação. Por quê? Quando você vai começar a tocar, às vezes eu vejo assim, sei lá, eu recebo muitos vídeos de muitos alunos meus lá do curso e tal, né? Lá no curso é diferente do YouTube, né? Então no curso os alunos têm contato direto comigo. Então manda vídeo tocando, fazendo exercícios, as músicas e tal, manda dúvidas, né? E eu respondo, mando lá um áudio falando, ó, isso aqui ficou legal, isso aqui não, tal. Então eu recebo muito vídeo. E aí às vezes eu vejo um aluno tocando, ele vai fazer um exercício, pode ser até um exercício simples, ou uma música mais complexa, assim, o que for. E às vezes o aluno vai tocar e faz assim, ó. Sabe? Do nada já começa. Ou vai fazer um exercício simples, assim, de corda solta, faz assim. Tipo, a câmera gravando, né? Tá aqui e aí tá assim. E já começou, sabe? Assim, do nada. Primeiro, não se joga o arco assim, né? Pra começar, nada. A gente sempre começa da corda. Então, sempre já coloca o arco na corda, depois começa. Né? Mas mais importante do que isso, que não é o que a gente está falando, né? Mas é a respiração. Então eu sempre falo para os meus alunos, vai estudar com o metrônomo, né, e tal, ligou lá o metrônomo no 60. Então o metrônomo no 60, cara, é aquela velocidade assim, né? 1 segundo cada tempo. Então o que você vai fazer? Vai fazer um exercício no 60 ou vai tocar uma música tal para começar a ler, né, tocando mais lento e tudo mais, né, que é assim que tem que estudar. Então, aí você liga o metrônomo, vai começar a música, por exemplo, sei lá, a música começa numa nota Fá, o segundo dedo ali na corda Ré. Então você vai começar nessa nota aqui, ó. Certo? E aí a pessoa vai lá e já começa. Não faça isso, nunca. Seja tocando música, seja tocando exercício, seja tocando o que for, nunca faça isso. Coloca o arco lá onde você vai começar, já encostou na corda, conta junto com o metrônomo mentalmente. 1, 2, 3, respira no 4 e aí começa. Entendeu? Então vai ser assim, mentalmente, né? Não precisa contar, nem se mexer, nada, não precisa ficar assim, né? Não é isso não é pra se mexer, é pra ficar só mentalmente mesmo. Então colocou aqui, 1, 2, 3. E aí sim começa. Então eu só usei um exemplo aqui, né? Mas é sempre muito importante essa respiração no último tempo antes de começar a tocar. Então, primeiro, sentiu o ritmo do metrônomo, conta. 1, 2, 3, pá! E aí começa, certo? Então sempre essa respiração no começo, primeiro, vai te garantir que você já comece no tempo certo, né? Sentindo o tempo, porque você já contou ele antes, né? Porque às vezes a pessoa tá lá com o metrônomo ligado, aí começa fora do metrônomo. Começa até junto com a batida, mas os próximos tempos dá errado. Por quê? Porque não estava pensando nos tempos. Então essa respiração é muito importante. E o segundo motivo dessa respiração é para o seu corpo responder àquele ritmo. Você respira no mesmo ritmo, você respirou por um tempo, então você fez pam, 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 sabe? Então você respirou no tempo. Assim como se fosse uma música rápida, você não ia respirar assim, né? Tipo, por exemplo, 1, 2, 3. Não faz sentido, né? Então a respiração também muda a velocidade de acordo com a velocidade da música. Então, por exemplo, aqui eu conto 1, 2, 3. Então a respiração vai sempre ser na mesma velocidade do que a música que você vai tocar, do que o exercício tal, no mesmo BPM, no mesmo batimento por minuto, para você sincronizar isso e o seu corpo entender a velocidade que vai começar a tocar, beleza? Então já falamos da respiração. Primeiro,
como uma forma de relaxamento natural, né? Segundo, como um auxílio na construção musical, né? Na construção das frases e tal. E também já falamos da respiração na preparação. Você tá vendo quão importante é, né? A gente nem não falou tanto sobre a respiração de manter o equilíbrio, calma, tal. Mas assim, isso você pode praticar inclusive com o violino. Você pode fazer exercícios práticos no violino de aquecimento e que sejam também sincronizados com a respiração, para você, sabe, baixar ali e tal e ficar um pouco mais relax. Principalmente porque, não sei se você sabe, mas os nossos batimentos cardíacos são controlados também pela respiração. Então, o que acontece? Na verdade, quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar, não estou me acalmando. Agora, quando eu solto o ar lentamente, que eu me acalmo. Isso que diminui os batimentos cardíacos. É a expiração, é quando você solta o ar. Então, não adianta você ficar assim. Não é assim que você fica calmo, é o contrário, é soltando a respiração lentamente. Óbvio que inspirando também lentamente, né? Então faça os dois. Então como você pode fazer isso? Você vai pegar, deixa eu pegar o meu celular aqui, ó, e vou colocar o metrônomo ligado lá no 60, sabe? Que é a mesma velocidade de sempre que a gente pratica e tudo mais. Por que a gente sempre usa essa velocidade especificamente? Porque é 1 segundo. Quando a gente coloca no 60 aqui, cadê? 60 batimentos por minuto, né? Se é 60 em 1 minuto, são 60 segundos também em 1 minuto. Então, na verdade, estou colocando 1 segundo aqui, quando eu coloco aqui nos 60 batimentos. Se você não sabe mexer com metrônomo e tal, tem uma aula aqui que eu falo só sobre isso, tá bom? Então dá uma olhada lá depois. Deixa eu colocar aqui, ó, pra gente ouvir o metrônomo. Então, ó, esse é o metrônomo batendo a 60 batimentos por minuto. O que eu vou fazer? Deixa eu até tirar esse zoom daqui para você poder enxergar melhor. Vou fazer exercícios de cordas soltas com 4 tempos, mas sempre que eu for para baixo, eu vou inspirar. Sempre que eu for para cima, eu vou soltar. Beleza? Então, olha lá. Então, começa aqui no talão. 4 tempos para baixo, puxando o ar. Depois, 4 tempos para cima, soltando o ar. E aí você começa, ó. Isso, fazendo lentamente e tal, vai te ajudar a controlar melhor a respiração, se acalmar um pouco mais. Pode fazer o inverso também, né? Pode começar para cima inspirando. Tô mexendo bem aqui para você ver quando eu inspiro e quando eu expiro, né, para você entender. Então, isso é só um tipo de exercício que você pode fazer para sincronizar a sua movimentação, sabe, acalmar, soltar um pouco mais. Vale como aquecimento, né, primeiro ali para você, sabe, colocar tudo no lugar, mas além disso, também para trabalhar essa parte respiratória e relaxar um pouco mais, sabe, baixar um pouco aí os batimentos cardíacos e tal. Então ajuda bastante a respiração nesse aspecto. Então, quando beleza, vou tocar lá numa prova, vou fazer um evento, vou tocar na igreja, vou tocar para alguma pessoa, tal, que tô nervoso, assim, de aquecimento, antes de você tocar, faça esses exercícios, solto assim, tal, respirando, inspirando, expirando, tal, tranquilo, que já vai te ajudar a começar, primeiro, mais aquecido, segundo, mais relax, beleza? Certo. Falamos então da respiração, agora já entrei um pouco mais a fundo, né, nessa parte do relaxamento, que é muito importante a expiração, né? Já falamos sobre a construção de frases, sempre pensando na respiração, que é importante, inclusive você vê que fisicamente, né, quando eu respiro, tô no meio de uma música e respiro, sabe? Naturalmente eu me mexo. Então, às vezes, tem alunos, tem pessoas que estão começando e tal, e aí fica naquele, sabe assim, vai tocar uma música, vai tocar um negócio, vai tocar e toca assim, né, ó. E fica se balançando o tempo inteiro. É normal, muita gente tem essa síndrome do João Bobo, né? Que fica balançando, balançando, sempre está tocando. Não tem nenhuma ligação com o ritmo, não tem nenhuma ligação com nada. É um movimento involuntário de ficar se balançando.
Primeira coisa, não deve acontecer esse movimento, né? Todo movimento não voluntário, né? Que é você não quis fazer esse movimento no violino, tá errado. Então a gente tem que eliminar esses movimentos porque são coisas que são desnecessárias. Tudo que é desnecessário no violino, a gente elimina, beleza? Então esses movimentos não podem acontecer. Mas quando você vê alguém tocando, né, uma música, deixa eu tirar o zoom aqui. Quando você vê alguém tocando, sei lá, um concerto, né? Sabe? Isso é quando você, tirando esse apito do final, né, que é essa é uma corda nova, inclusive, que saiu o review agora há pouco aqui, né, no canal também. Então, por isso que ela tá apitando mais assim. Mas tudo bem, não era o foco desse vídeo nesse momento, né? Mas então, você vê que eu me mexo, né, ó. Tô aqui. Né? Tudo que eu toco, realmente eu penso nessa expressão física também, corporal, mas isso está intrinsecamente ligado à respiração também. Você vê que quando eu respiro, né? Tirando esse apito. Sabe? Então, toda a respiração faz parte também da performance. Então, óbvio que tem movimentos que a gente incorpora no meio, já depois que você já tá sabendo tocar tudo certinho, afinado e tal, você pode incorporar movimentos que vão colaborar musicalmente. É diferente de tocar assim, né, ó. Fica legal, som bonito e tal, mas é diferente do que tocar assim, ó. Com mais garra, com mais ênfase, né? Com mais, até um pouquinho mais de raiva, né? Digamos assim. E, obviamente, um pouco mais de movimento, né? Porque esse movimento colabora pro som, para sair esse som aqui, ó. Né? Esse som que é para ser forçado, é o destino batendo na porta, né? Quando as pessoas falam da Quinta Sinfonia de Beethoven, né? O destino não chega assim, ô, por favor, o senhor gostaria. Não, ele não chega assim, ele chega, pá, com os dois pés na porta, né? Então, aí sim, então isso que é o destino, né? Então, tem coisas que você realmente precisa de um movimento a mais. E aí sim, quando você tiver um nível mais alto, aí você pensa nesses movimentos, encaixa junto com a respiração e tudo mais, para se tornar uma coisa mais musical. Mas esses movimentos não podem ser aleatórios. Não é assim, vou me mexer porque a música é romântica, né? Eu vou ficar assim. Não é isso não. Não é para se mexer só porque a música precisa de movimento. Não é isso não. É para você, depois que já está tocando muito bem, ver assim pequenos movimentos que você pode fazer para melhorar essa parte musical, inclusive a respiração. Sabe? Construir isso. Então, esses movimentos não são aleatórios, sempre são muito pensados, né? Inclusive a respiração. A gente tem que estar o tempo todo, assim, encaixando a respiração de uma forma que colabore musicalmente e não só fazendo qualquer coisa com o nariz aí, beleza? Então a respiração realmente é muito importante, mas é mais uma questão de pensamento, organização e encaixar ela onde tem que ser, do jeito certo e tal, e obviamente vai te ajudar a se preparar melhor, tanto musicalmente, quanto para começar a desenvolver a sua musicalidade, né? Igual a gente viu, né? De 1, 2, 3... Pá, começa, né? Então é muito importante. Então não ignore a respiração só porque o violino não precisa de ar para fazer som. Mas a respiração, como ser que está tocando o violino, é muito importante para encaixar todos os movimentos e colaborar na sua musicalidade. Beleza? Bom,
espero que essa aula tenha te dado aí, sabe, assim, uma iluminadinha assim sobre a importância realmente, né, da respiração no violino. Óbvio que não vai ser de hoje para amanhã que você do nada vai dominar tudo o que precisa sobre como encaixar a respiração e tal no violino, mas é só para começar a pensar mais sobre isso daqui para frente, porque aqui no canal o foco é dominar o violino. Quem toca de qualquer jeito tá nem aí para a respiração, mas para quem quer dominar o violino, realmente esse é mais um dos fatores que tem que ser pensado. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, né? E lembrando que no dia 20 de outubro a gente se encontra ao vivo, presencialmente, lá em São Paulo. Então garanta seu ingresso. O linkzinho está aqui na descrição para a gente poder se ver ao vivão lá e ter uma noite realmente incrível. Beleza? Muito obrigado. A gente se vê sempre nas segundas-feiras, nas lives, né? Que é das 6 às 7. Também nos vemos aqui nas quintas-feiras com uma aula gravada, tipo essa daqui, que tem um conteúdo a mais e tal. Não esqueça de ver já o que já foi postado aqui, né? Já tem mais de 400 aulas postadas no Como Tocar Violino. Não é à toa que tem essa plaquinha aqui atrás, né? Então aproveita e vai lá nos vídeos do canal, veja lá um monte de coisa que tem e aprenda cada vez mais comigo, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.